Olá pessoal, hoje a gente vai reagir sobre esse post do Joseph da SwiftOrder que postou agora há pouco sobre o Magento 3 que está aqui agora e a morte do Magento 2. Se a morte é realmente do Magento 2, né? Bom, aí aqui ele postou primeiramente o que é esse Magento 3, que é o Adobe Commerce as a Cloud Service. Então, que ele fala basicamente que é tudo em termos de APIs, tudo a gente vai usar API, que é via GraphQL ou REST API, que é algo que a gente já consegue fazer hoje em dia, então nesse quesito não muda tanto, o que muda mais é que o aplicativo vai estar rodando via App Builder, então mesmo o código que a gente colocava dentro do Adobe Commerce agora roda externo, então sim, essa parte de 100% API agora, não tem mais a possibilidade de colocar o código dentro do Adobe Commerce, é um fator muito determinante aí nessa mudança. Outro pontos significativos que a gente tem é que o Adobe Commerce Storefront, o EDS, é o novo Luma, então não existe Ruva, PWA, Studio, não existe Luma mais, agora tem esse EDS, que é o novo front-end e ele é por padrão headless. Então tudo via API também. Então back-end e front-end é só API. E com o tempo, REST vai ser... eu vejo que eles vão incentivar menos o uso de REST, para incentivar mais o uso do GraphQL, por questão de performance e modelo SaaS. Bom, a gente tem essa questão aqui dos objetos configuráveis, EAV-like, ok. A gente tem essa parte sobre para desenvolvedores que não tem mais PHP, então é possível fazer PHP, mas você tem que rodar no servidor externo e o Adobe Commerce vai se comunicar só via APIs, então para grandes serviços ou se você fazer uma integração de RP que já existe, migrar de dentro do Adobe Commerce para um microserviço, você pode usar um runtime, um serverless, para hospedar o seu PHP e criar um App Builder Node para ficar mantendo a comunicação, para fazer uma migração mais tranquila, né? O provisionamento, ou seja, o setup é em a couple of clicks, então a gente vai com alguns cliques criar uma instância do Magento 2. Então isso daqui é um sonho se tornando realidade, né? O Magento 2 com alguns cliques. Essa parte de setup realmente é algo impressionante. O que não é bom, o que eu não gostei é dessa parte do desenvolvimento PHP, mas eu entendo por conta do uso de Node.js. Acredito que no futuro eles vão trazer uma arquitetura que suporta uma imagem Docker para o serverless que eles usam. Essa foi uma tendência que servidores serverless começaram a adotar. No começo só aceitavam Node.js e depois aceitaram arquivos Docker, no qual você podia usar qualquer outra linguagem. Então, eu acredito que esse runtime vai mudar, ou talvez melhorar, né, no futuro. Então, eles falam aqui por que a Adobe está fazendo isso. Performance, primeira coisa, replicando modelos como Composable do Commerce Tools, como Shopify Plus, também, que é uma modalidade, você tem uma arquitetura modular. Ele menciona aqui segurança. Então, realmente, esse tópico de segurança, quem já não viu a agência colocando código dentro do Adobe Commerce que trazem erros de segurança, performance, estabilidade, aí cai a loja numa Black Friday e aí o lojista acha que é o Magento, na verdade é porque a agência resolveu economizar na hospedagem ou não sabia fazer um servidor próprio e não queria também colocar no Adobe Commerce Cloud. Então, ficava com instabilidade e aí no final a culpa era do Magento. Então essas coisas assim vão sair da plataforma. Aqui ele mencionou também sobre a parte de desenvolvimento estrito, o custo de manutenção. Então o custo de manutenção vai reduzir muito. Mas por que vai reduzir muito, né? Porque basicamente você vai alugar uma plataforma, você não está comprando. Então você reduz o TCO, Total Cost of Ownership, o custo de ter a ownership, quando você reduz a ownership. Então, se você não é o dono da plataforma, você está alugando e cada vez menos você tem o controle da plataforma, isso significa que o seu custo de manutenção da plataforma reduz, porque você paga progressivamente através de mensalidades. Bom, aqui ele fala sobre publicar conteúdo. Tem uma coisa que ele não mencionou aqui, que é o uso do Universal Editor. Então, o Edge Delivery Service ele tem duas maneiras de publicar conteúdo. Você pode usar arquivos no Google Drive ou o Office também, para poder ter uma arquitetura na qual você vai conseguir expor o dado desses arquivos nas APIs que o front-end consome via IDS. Ou a maneira ideal, que é ter o AEM
com o Adobe Commerce e o Universal Editor, que é tipo um page builder, para você poder criar os componentes e expor isso no front-end, onde você vai conseguir utilizar. Então o Universal Editor é algo que surgiu novo no AEM, mas ele vai ser implementado também no Adobe Commerce para poder ser um editor universal. Bom, eles falam aqui sobre riscos, o reverse, né? Merchants are risk reverse, open source brings risk. Então, basicamente, se uma loja, por exemplo, vamos supor, uma loja ela está buscando estabilidade, ela quer crescer, o core business dela não é tecnologia. Eles estão dispostos a pagar mais por estabilidade, não ter downtime, não ter tempo ocioso, não ter tempo de queda da loja, e delegar toda essa parte de tecnologia para um terceiro. Então, quando se contrata uma agência, meio que eles ainda têm essa ownership de decisões técnicas. Quando delega totalmente para uma plataforma, para lidar com a plataforma e não com as customizações extras, né, mas com a plataforma, eles têm mais segurança, porque tem um nome por trás, tem um SLA, tem termos de segurança, tem de compliance, tem um monte de outras coisas que estão garantidas nesse tipo de contrato. Bom, aí ele fala se o Magento 2 está morto. Não, e aqui ele fala que sim, vai continuar mantendo a plataforma, durante o artigo aqui ele vai mencionando isso, mas eu acredito que isso vai durar uns 4 anos, assim, no Magento 2. Por quê? Historicamente, do Magento 1 para o Magento 2, ou das versões antigas do Magento, o tempo de duração, mais ou menos, de suporte foram de 4 anos. Então eu acredito que durante os próximos 4 anos essa vai ser a migração. E a Adobe falou, não invista tempo fazendo upgrade que seja grande no Magento 2, fazendo um novo tema no Luma, no Ruva ou qualquer outra coisa. Se você for investir bastante nessa migração ou numa evolução de uma plataforma, já vai para o SaaS. Bom, aí ele fala aqui se está no Magento 2, Concern, que é esse ponto que eu mencionei, e como as customizações funcionam. Então, basicamente, essas customizações são via App Builders, são microserviços em Node. É isso, basicamente. Toda a comunicação é via API. É igual ao Shopify. Então, basicamente, a gente coloca o conteúdo do App Builder embedded dentro do Adobe Commerce. Se você já usou Live Search, você sabe que tem uma configuração dentro do painel administrativo, mas na verdade é um iframe que roda através do servidor externo. É a mesma lógica. Então, agora a gente tem o Adobe Exchange Apps, que é o novo Magento Marketplace, e a gente tem o front-end separado, que é o EDS. E ele é open source, então o código dele já está disponível no GitHub para poder ser analisado. Eu vou fazer uma análise nos próximos vídeos falando um pouco sobre o que eu gosto e o que eu não gosto do EDS, em termos de arquitetura e como os arquivos são organizados. Bom, mas é basicamente isso que ele passou aqui. E ele fala, se você é um desenvolvedor PHP, aprenda JavaScript o mais rápido possível. Principalmente Node. Não só JavaScript para o front, mas Node para o back-end. E ele falou assim, se você está surpreso, bom, já faz tempo que a Adobe vem anunciando, vem falando sobre usa App Builder, usa API Mesh, usa EDS. Então, é algo que quem ignorou, basicamente agora para essas pessoas agora é uma surpresa. Mas é algo que a Adobe já vem mostrando e vem guiando o caminho, mostrando o caminho certo a ser seguido através dos investimentos e evoluções que eles fazem em produtos, que a gente fica monitorando, e através da comunicação que eles fazem com parceiros da Adobe também. Então, é isso aí. Acredito que isso trouxe um pouco de clareza para vocês e vamos manter a discussão aberta. Se vocês tiverem outros tópicos para discutir, comente aqui embaixo no vídeo e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.